Vamos falar um pouco sobre semiologia das lesões pigmentadas. Lembrar que a reunião das lesões que tem alteração de cor, desde a marronzada até a avermelhada, elas representam o conjunto dessas lesões pigmentadas. Então, nós vamos estudar as principais alterações e aspectos semiológicos dessas lesões pigmentadas. Como classificação geral, nós vamos ter essas lesões pigmentadas divididas em três grandes grupos. As pigmentações chamadas exógenas, ou seja, a coloração será dada através de um material externo ou alguma alteração externa que culmina naquela pigmentação. Temos as pigmentações endógenas, onde o próprio local ou o próprio organismo do indivíduo que vai produzir aquela pigmentação específica, aquela lesão pigmentada, e as pigmentações vasculares. Essas de ordem mais avermelhadas ou azuladas, que a gente vai ter características no final desse segmento de aula. Lembrando que as informações achuradas aqui em verde, elas representam as doenças, né, as lesões que nós vamos tratar hoje. Então, por exemplo, pigmentação exógena, vamos ver praticamente, né, a tatuagem por amálgama e a língua pilosa, ou língua negra pilosa. Já as pigmentações melanocíticas focais, vamos ter três elementos que nós vamos discutir. A pigmentação multifocal, duas classes que vamos tratar, como a melanose fisiológica ou racial e a melanose do fumante, e terminando aqui as melanoses associadas a doenças sistêmicas, onde nós vamos tratar doença de Addison. Lembrando que as outras síndromes associadas a gente vai ter em outras aulas mais à frente. Então, falando um pouquinho sobre as pigmentações exógenas, temos a mais frequente, a tatuagem por amálgama, ou também chamado de argerose focal. A etiologia padrão de origem dessa lesão será o amálgama de prata impregnado nos tecidos moles da boca. Então, clinicamente, a tatuagem por amálgama pode ser caracterizado como uma mancha negra azulada de tamanho e intensidade variável, bordas definidas e irregulares ou difusas, onde os pacientes não referem sintomas, ou seja, é uma lesão assintomática. Muitas vezes ela é confirmada através do diagnóstico radiográfico, através de fragmentos radiopagos. Então, nessa fotografia clínica, mostramos uma área pigmentada, uma área de coloração enegrecida amarronzada, localizada na região anterior superior do quadrante direito. Então, eu observo aqui, nessa área de gengiva inserida em marginal, essa coloração enegrecida e amarronzada. No passado, as restaurações anteriores dos dentes superiores eram realizadas na face palatina com amálgama. Hoje a gente não tem mais isso. Então, geralmente na remoção dessas restaurações de amálgama de prata na face palatina desses dentes superiores anteriores, acidentalmente, a área poderá ser impregnada ou foi impregnada com amálgama de prata, revelando muitas vezes na radiografia esse aspecto radiopaco na área, caracterizado como uma poeira de amálgama, representado aqui nessa radiografia. Vejam que o paciente também possui uma ponte fixa extensa, o que pode também revelar que de fato aconteceu alguma manipulação nos tecidos e, com certeza, restaurações de amálgama de prata foram removidas e, consequentemente, culminando na impregnação dos tecidos moles desse artefato que a gente consegue ver através da radiografia. Nessa outra fotografia, a gente pode observar também uma área pigmentada. Então, a gente tem uma mácula
azulada, enegrecida, localizada em rebordo alveolar inferior de uma área desdentada. Então, na hora da anamnese, é bom investigar se o paciente realizou restauração de amálgama e, posteriormente, foi realizada a exodontia do elemento. Então, muitas vezes isso pode acontecer. Na hora da exodontia, o dente pode fraturar, esse dente fraturado pode conter restaurações extensas ou não com amálgama de prata. Então, muitas vezes, o ideal é fazer uma irrigação vigorosa da área, para que esses fragmentos de amálgama não fiquem impregnados nos tecidos e no futuro ocorra, né, uma fagocitação da própria região dos tecidos locais e culmine com o aparecimento dessa alteração específica. Então, isso ocorre muito nos pacientes que fazem, né, exodontia, tem esse rebordo edêntulo, muitas vezes na região de rebordo e também de soalho de boca isso pode aparecer. Então, é mandatório nesses casos, para se direcionar melhor o diagnóstico, realizar a radiografia. Então, veja que na radiografia temos aqui, ó, um fragmento radiopaco semelhante a artefatos de amálgama de prata, o que vai, de fato, culminar com o diagnóstico de argirose focal. Nesse outro caso aqui, eu também tenho aqui, ó, um pouco mais escondido, mas já na gengiva inserida e fundo de vestíbulo, eu, eu tenho uma área enegrecida, azulada, localizada nessa região de fundo de vestíbulo inferior. Então, vejam que o paciente possui amálgamas de prata, um mais envelhecido e outro mais recente. Então, a gente já tem uma tendência maior de suspeitar que essa lesão pode ser uma argiose focal. Então, indicado para esses casos, radiografia. Então, na radiografia, eu consigo observar, de fato, esse artefato radiopaco, caracterizando, sim, a amálgama de prata impregnado nos tecidos moles da cavidade oral. Muitas vezes, esses fragmentos radiopacos eles podem estar presentes, que é esse caso aqui, ó. Veja que ele está um pouco equidistante da lesão aqui, ó. Mas ele aparece. Então, eles podem aparecer em exames de rotina e ser um achado radiográfico, isso pode acontecer. Nesses casos, se não tem uma lesão evidente na mucosa, prefere-se optar, né, pelo acompanhamento. E quando as lesões existem, geralmente é mandatório a gente remover. Por mais que na radiografia indique fortemente ser uma amálgama de prata, ser uma argiose focal. Mas muitas vezes o ideal é remover, realizar biópsia excisional e ter também a confirmação do histopatológico. Então, geralmente a segmentação é dessa forma. Porque a gente sempre tem que lembrar dos diagnósticos diferenciais dessas alterações, principalmente nas lesões enegrecidas, o melanoma de mucosa. Então, por mais que tendencie, que a gente consiga caracterizar através da radiografia, que fortemente indica uma argirose focal, o ideal é fazer biópsia excisional e ter a confirmação com o laudo anatomopatológico. Já a língua negra pilosa é uma condição benigna, muitos classificavam também como uma alteração de desenvolvimento, que envolve dilatação e profusão das papilas da língua. A superfície da língua fica da cor preto ou marrom, e em alguns casos as papilas se alongam, dando à língua um aspecto piloso ou peludo. Então aqui, ó, na fotografia mostra bem isso, que existe uma alteração específica por conta, né, da sujidade. Muitas vezes essa sujidade está associada também com o hábito que o paciente tem em fumar cigarro, em fumar tabaco. Então, está muito associada à língua saburrosa e também aumentada pelo uso constante com o hábito crônico de fumar. Então, está muito vinculado a esse grupo de pacientes, né? Que muitas vezes não higienizam a língua, tem essa burra lingual associado. Veja que essa sujidade maior, ela provoca uma reação nessas papilas linguais, fazendo com que ela se desenvolva,
fiquem mais aumentadas. E, consequentemente, essa área que oxide, o que faz com que essa área fique mais enegrecida, mais escurecida. Nesse caso aqui específico, a indicação é promover uma melhor higiene da língua. Se o paciente conseguir remover essa saburra, junto com o dispositivo muitas vezes indicado, essa língua volta a ficar com a coloração mais próxima do normal. Se tiver o hábito de fumo associado, às vezes complica um pouco, né, a melhora rápida. Então, uma coisa fica associada com a outra. Então, mais, mais higienização da língua associada com o hábito crônico de fumar podem causar, de forma muito típica, habitual, comum, a língua negra pilosa. E o tratamento é simples, né? A remoção do dano e favorece a melhora da região. Então, a gente estudou agora os dois tipos de exógena, né? De pigmentação exógena. Agora a gente entra para as endógenas. Então a gente tem, por exemplo, a principal aqui mencionada, que é a mácula melanocítica, que é uma pigmentação plana e marrom da mucosa, produzida pelo aumento localizado de melanina e também possivelmente pelo aumento do melanócito. Então veja que a mácula melanocítica, o próprio nome já diz, é uma pigmentação, uma alteração de cor enegrecida da mucosa proveniente do aumento da secreção de melanina, associada também com o número de melanócitos naquela área. Sua causa ainda não foi esclarecida, então não existe um agente etiológico de por que isso acontece. Mas alguns fatores dizem que não depende da exposição do sol, como por exemplo as sardas extraorais, as efélides, que são causadas por conta da atividade do melanócito, por conta da radiação actínica. Geralmente a predileção são por mulheres, na proporção de 2:1 quando comparado com os homens. A idade média dos pacientes é de 43 anos, na época do diagnóstico, porque parece que existe um amadurecimento dessa mácula ao longo da vida. É um pouco diferente, ela não tem sua origem de forma congênita. Isso já foi comprovado. Até porque também ainda não existe a etiologia específica, mas que fator de exposição ao sol e também forma congênita, né, adquirida já desde o nascimento, isso também não é evidente para a mácula melanocítica. A região mais acometida é o vermelhão do lábio inferior, bem frequente de fato, seguido pela mucosa jugal, gengiva e palato. E outra coisa específica também é que não tem sintomas, os pacientes não sentem nenhum tipo de alteração. Muitas vezes eles vão procurar para a investigação da lesão por conta da estética. Então a gente tem aqui uma mácula melanocítica em vermelhão do lábio inferior, então veja que é muito comum. Na região do palato é menos incomum. Veja que tem uma coloração mais uniforme, uma descrição bem contínua. Geralmente não tem uma superfície ulcerada e não aumenta de tamanho. Não tem um crescimento assim evidente rápido que o paciente torne a procurar por conta disso. E nem sintomas associados. Então a gente tem aqui a fotomicrografia mostrando a deposição de melanina no tecido conjuntivo, o que marca claramente o diagnóstico de mácula melanocítica. Muitas vezes a biópsia é indicada para esses casos quando se tem dúvida, quando o paciente não sabe a história da evolução da mácula, quando existem ulcerações na superfície. Então, quando remete a alguma alteração específica do componente que o paciente não refere ou que o examinador identifique, aí se indica a biópsia. É por conta que a mácula representa um principal diagnóstico diferencial do melanoma de mucosa. Mas, geralmente, na maioria dos casos, o acompanhamento da lesão é indicado, sem necessitar da indicação de biópsia quando não tem essas alterações pertinentes que possam remeter à sua indicação. Já o nevo melanocítico, malformação da pele mucosa, ele já é um pouco diferente. Muitas vezes eles aparecem ao nascimento. Então existe esse fundo congênito. Ou podem ser adquiridos. Eles têm uma clínica mais diversa quando comparado com as máculas. Então podem aparecer pápulas
ou máculas da cor marrom ou negra, geralmente localizado nas áreas periorais e também intraorais, como por exemplo palato duro, mucosa jugal, lábio e gengiva e processo alveolar. O nervo melanocítico, de acordo com sua disposição histopatológica, ou seja, sua localização no tecido oral, ele pode receber variações, a depender dessa classificação histopatológica, a qual podemos lembrar do nervo juncional, o nervo composto, o nervo intradérmico intramucoso e o nervo azul. Vejam que eles são categorizados dessa forma por conta da sua localização no epitélio e no conjuntivo, ou na transição deles, de acordo com a histopatologia. Então, a gente tem aqui demonstrações de nervos específicos. Quando ele tem um aspecto papular, ele tem esse aspecto aqui, ó. Esse aqui que a gente vê nessa área aqui, ó. Aqui é uma mácula melanocítica. Aqui já é um nevo. Então veja que o nevo que tem mais a característica papular, enquanto que a mácula não tem. Ou esse aspecto aqui, ó, que pode confundir mais. Dessa forma aqui, ó, eu posso ter uma evidência maior da mácula. Quando muitas vezes a gente tem essa dúvida, aí não tem jeito. Principalmente nas manchas intraorais, né, nas máculas intraorais. Então, nesses casos específicos, não é de bom tom fazer o acompanhamento. O ideal é se fazer uma biópsia para a gente realmente determinar que essa alteração de pigmentação é oriunda, específica de um nevo melanocítico. Tá? Então, podem ser também nas regiões periorais. Então, na hora que os nevos se apresentam de forma macular, plana, o ideal para descartar mesmo e para se determinar tanto o diagnóstico de mácula ou de nevo, o ideal é fazer o exame de biópsia. Então, a gente tem aqui uma fotomicrografia mostrando essa deposição de melanina oriundo das células névicas, que são células que têm um ciclo, né, uma produção grande de melanina e podem, de fato, produzir os melanócitos, fazendo com que eles secretem essa melanina. Então, são alterações específicas das células névicas encontradas na mucosa. Então, eu consigo ver aqui uma exuberância grande tanto na área de transição epitélio conjuntivo, como também no tecido conjuntivo. Então, o diagnóstico específico do nevo tem que ser a histopatologia. Principalmente porque muitas vezes o paciente não informa que ele apareceu ou que ele apresenta a alteração desde o nascimento. Então, cria uma certa interrogação na hora que a gente está pesquisando. Então, muitas vezes se pensa em realização de biópsia, justamente para a gente excluir o diagnóstico de melanoma de mucosa. Tá? Então, essas principais pigmentações endógenas, como a mácula e o nevo pigmentado, o nevo melanocítico, eles são diagnósticos principais diferenciais do melanose de mucosa. E, na dúvida, requer de fato que se faça o exame de biópsia. Nesse outro caso aqui específico, veja que isso já pode confundir mais a nossa cabeça, que é uma área de rebordo. Veja que o paciente apresenta restaurações. Aí essa região macular enegrecida pode sugerir outras coisas. Aí eu posso pensar nesse caso aqui específico, a girose focal. Faço a radiografia para ter certeza se tem impregnação ou não de prata, de amálgama de prata, na região. Sendo negativo, nessa dúvida maior entre ser mácula, entre ser nevo e entre ser melanoma, não tem o que pensar. Exame de biópsia, seguida de análise anatomopatológica. Então, nessa fotomicrografia, eu consigo ver melhor as áreas aqui evidentes, né, as células névicas produzindo melanina com quantidade bem sugestiva desse componente importante que irá traduzir como uma lesão de nevo melanocítico para o caso. Já o melanoma, que é a principal lesão que a gente tem sempre que pensar para descartar, então as outras lesões faladas, como a girose
como a mácula melanocítica e como também o névoa melanocítico, eles são diagnósticos diferenciais do melanoma, que representa um neoplasma maligno de ordem do melanócito. Então, em linhas gerais, eu posso determinar que o, a célula maligna oriunda do melanócito é o melanoma. Né? A neoplasia maligna oriunda do melanócito é o melanoma. Como clínica, a gente tem alguns pontos a citar, que geralmente aparecem na sexta e sétima década de vida, como uma mácula marrom ou negra, localizada em palato duro, gengiva, mucosa alveolar, tem a superfície papular ou nodular e muitas vezes acompanhada de ulceração. Então a gente pode encontrar dessa forma aqui. Veja que nesse palato a gente tem essa lesão que é mais sugestiva, com crescimento rápido, ulcerado, né, e com nodulação. Mas veja que tem uma lesão incipiente aqui, ó, que elas são mais iniciais. Então, muitas vezes o melanoma, por ter um prognóstico muito duvidoso, ruim, as lesões menores, muitas vezes o diagnóstico bem precoce, tem um prognóstico melhor para esses pacientes. Né? Então, pode aparecer dessa forma ou dessa forma. Por isso que ele entra como um importante diagnóstico diferencial das outras lesões pigmentadas já faladas. Aqui a gente tem, por exemplo, uma fotomicrografia mostrando a alteração neoplásica do melanócito, mostrando mitoses atípicas, né, pleomorfismo também, que demarcam alterações de malignidade para esse melanócito, determinando assim melanoma. A gente tem aqui outra alteração, já tem uma transição de coloração um pouco bem diferente. Veja que a cor fica muito mista, variável. Eu vejo um enegrecido, um azulado, um avermelhado, ulcerações e aumento de volume, né? Nodulação. O que a gente já pode pensar no melanoma para esse tipo de caso de lesões enegrecidas, lesões pigmentares. Então, aqui é outro caso de melanoma de mucosa, localizado na região de fundo de vestíbulo e mucosa jugal. Temos esse outro caso sendo mais exuberante. Eu vejo uma pigmentação extensa, ulcerada, bem importante. Aqui eu vejo a fotomicrografia mostrando essa alteração neoplásica do melanócito, que evidencia melanoma de mucosa. Esse caso aqui ele está mais fácil, né, para a gente suspeitar. Difícil é quando vem os casos menores. Por isso que, na dúvida, o exame de biópsia seguida de análise anatomopatológica é o mais racional a se pensar para essas lesões. Aqui outro caso, esse já gera mais dúvida, principalmente porque o paciente não vai saber se tinha, é um paciente mais jovem, né? Veja que é um paciente bem jovem, que é muito difícil de encontrar esse tipo de lesão. Mas vejam que já tem o quê? Uma nuance de coloração, um aumento maior. Porque parece, a gente comparando com as outras lesões, tanto o nevo quanto quanto a mácula, eles têm um diâmetro bem menor. Né? Não são tão difusos dessa forma. Então, baseado nessas características clínicas, existe um sistema que é o ABCDE, que ele compara as lesões de melanócito, as lesões malignas do melanócito, aqui representado ó, nessas figuras, de acordo com esses critérios chamados de ABCDE. Então, o que é que tem que se observar nessas lesões pigmentadas? Para a gente estar pensando e hipotetizando em lesão maligna, em melanoma. Primeiro, assimetria. Veja que a lesão ela é mais assimétrica quando comparada com as benignas. Mesma coisa aqui representada. As bordas. Veja que as bordas têm um contorno mais nítido, né, mais linear. As malignas já não têm essa característica. Coloração. Geralmente é uma coloração mista. A gente vê tons, nuances de cor para as lesões malignas. Já nas benignas, não. A gente vê uma pigmentação mais uniforme. O diâmetro também, ó, veja, maior quando comparado com as benignas. E o tempo de evolução. Geralmente a evolução ela é muito rápida. Os pacientes começam a perceber que aquela área está aumentando, está crescendo.
Então, é sempre bom utilizar esse sistema ABCDE para as lesões pigmentadas, para a gente estar descartando melanoma e indicando uma melhor investigação através do exame de biópsia para esses tipos de alteração. Sinais de atenção para o melanoma, eles também devem ser evidenciados durante o exame clínico, como aparecimento recente, redução ou aumento de tamanho, elevação em parte ou em toda a lesão, alteração da cor e ulceração ou fissuração na superfície das lesões pigmentadas. Outro tipo de alteração, essa é de natureza que não requer tratamento, que é a melanose fisiológica. Ela tem a etiologia como deposição de melanina à volta dos ceratinócitos basais. Então veja que é uma alteração que tem uma deposição de melanina mais superficialmente, geralmente associados a pacientes de pele negra, e aparecem como manchas pigmentadas de tamanho e forma variável, localizada na gengiva inserida, mucosa jugal, palato e língua. Então pode se distribuir de uma forma difusa na cavidade oral. Então a gente tem aqui uma lesão bem clássica de melanose racial, né? Ou melanose fisiológica, e lembrando que essas alterações não têm tratamento. Aqui a gente vê também, ó, na região de gengiva inserida. Observem a coloração da pele do paciente, que muitas vezes está condicionados. Em outras regiões da cavidade oral também, como rebordo, mucosa jugal, palato duro, palato mole. A melanose do fumante, a deposição de melanina à volta dos ceratinócitos basais em pacientes que fumam. Então, parece que o fumo, os constituintes do tabaco, né, do cigarro, do tabaco, né, do fumo, eles podem propiciar o aumento da produção de melanina nesses tecidos, causando manchas pigmentadas de tamanho e forma variável, localizado na gengiva labial anterior de fumantes. Então, é o local mais comum, podendo também aparecer em outras áreas da cavidade oral. Então, a gente tem aqui um paciente fumante que mostra essa deposição. Veja que a cor de pele dele, né, tem uma coloração, ele é um feoderma, né, mais amarronzada, a cor de pele. Então a gente tem aqui, por conta do fumo, essa maior deposição de melanina provocada pelo acúmulo da melanina nos ceratinócitos basais. Ou na cavidade oral como um todo, a gente consegue também ver essa alteração. Vocês poderiam me perguntar qual o tratamento para. Então, o tratamento é encorajar esses pacientes a não fazer o uso do tabaco, né, do fumo. Geralmente, quando eles têm a cessão do hábito, essas lesões elas tendem a ficar menos pigmentadas e muitas vezes ficam de coloração normal. Mas muitas vezes esses pacientes vão apresentar a melanose porque são fumantes crônicos, né? E aí não tem uma involução tão rápida ou uma evolução total das áreas. Já as pigmentações endógenas causadas por doença, a gente tem aqui uma importante doença, que é a doença de Addison, ou também chamado de hipoadrenocorticismo. Então, como etiologia, nós temos que a doença de Addison ela é causada pela atrofia do córtex renal, muitas vezes causada por uma neoplasia dessa região de glândula adrenal, né? Lembrando que a glândula adrenal fica localizada no ápice superior, né? Na porção superior dos rins. Uma glândula que é dividida em córtex e medula. O córtex produz hormônios importantes, como os mineralocorticoides, que estão envolvidos na atividade do metabolismo geral dos indivíduos. Então, essa doença ela pode culminar com fadiga, irritabilidade, depressão, fraqueza, hipotensão, anorexia, náusea, perda de peso e hiperpigmentação da pele. Um achado importante que a gente lembra de bronzeamento artificial ou bronzeamento.
Esse bronzeamento, vocês podem perceber que o paciente não tomou sol, mas ele tem essa área mais hiperpigmentada. Geralmente também eles são da pele, né, são feodermas ou melanodermas, mas apresenta esse escurecimento da pele em áreas específicas, né? Na mucosa bucal, nós vamos encontrar máculas ou placas pigmentadas e difusas em toda a cavidade oral. Nesse paciente também, por conta do córtex produzir mineralocorticoides que estão envolvidos, né, no metabolismo iônico, né, no metabolismo de algumas moléculas, principalmente o sódio e o potássio, a gente vai ter alteração específica. Por exemplo, o sódio tem uma diminuição e o potássio tem um aumento, especificamente para esse tipo de doença. Geralmente, o tratamento para esse paciente é corticoterapia. Quem faz o manejo dessa corticoterapia muitas vezes, né, na maioria das vezes, é o endocrinologista, por se tratar de uma área, né, de atrofia do córtex que tem uma produção de hormônios. Então, quem faz todo o manejo clínico dessa corticoterapia é o profissional endocrinologista mesmo. Então, a gente tem aqui, ó, as características clínicas mostrando máculas enegrecidas em toda a região da face, né, mostrando essas áreas hiperpigmentadas, tanto na região malar, como perioral, região de lábio, mucosa labial, também na região de dorso de mãos, que a gente tem também evidenciando bem, ó, essa alteração específica aqui intraoral mucosa jugal. Nesse caso aqui específico, isoladamente, a gente pode lembrar outras coisas, né? Pode lembrar uma melanose fisiológica, pode também lembrar uma melanose do fumante, mas agregando sinais e sintomas e achados laboratoriais, aí a gente pode fechar o diagnóstico como doença de Addison. Então a gente tem aqui, ó, pigmentação na região dos lábios, palma da mão, unhas, leito ungueal também, fica mais hiperpigmentado. Então, para esses casos específicos, a investigação de alterações sistêmicas que são envolvidas remete que a gente encaminhe o paciente para o profissional médico para que seja feito o diagnóstico, muitas vezes, e o seu tratamento. Ok, gente? Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Tem algumas coisas aqui que acho que vocês colocaram. Tá gravando sim. Surgiu uma dúvida. E a língua pilosa? Não. Lembrar a língua negra pilosa. Língua pilosa oral. Tem características clínicas semelhantes. Por quê? Porque tem um aumento das papilas, fazendo com que aquela área lembre pelos, né? Fica um aspecto piloso. Mas a língua negra pilosa, o próprio nome já diz, é enegrecida, é pigmentado, cor que vai de marrom a enegrecido. Já a língua, a língua não, gente, a leucoplasia pilosa oral, ela é a lesão de EBV e é branca, borda lateral de língua. Pode aparecer no dorso, mas é mais comum borda lateral de língua. Então, a leucoplasia pilosa oral, não é bom a gente ficar como língua pilosa oral, né? Porque pode confundir com a pilose oral de língua negra. Então, sempre falar leucoplasia pilosa oral, EBV, lesão branca. Língua negra pilosa, lesão pigmentada, pigmentação exógena, causada geralmente por acúmulo de alimento e fumo, né? Atrapalha mesmo, são bem parecidos, né? Mas foi bom você ter lembrado. Tem outra pergunta aqui dizendo que tem peeling gengival para a retirada da melanose fisiológica. Sim, usam bastante lasers para tentar esfoliar. Tem paciente que se queixa bastante. Mas como é fisiológica, o tratamento é o quê? Paliativo. Pode
recidivar, porque é orgânico. A pessoa produz aquela melanina, né? Porque a cor de pele remete àquela alteração, né? Então, muitas vezes, é um achado muito marcante dos pacientes que têm uma pigmentação da pele já associada. Mas existe sim a caracterização de peeling, seja químico, que, a meu ver, é contraindicado. Né? É contraindicado de fato. Vai ter uma melhora daquela área, ou então o uso de laser para melhorar aquela área com descamação, mas aquilo ali vai ter um ciclo. Então, inevitavelmente, a pessoa sempre tem que ficar fazendo, né? É, entra muito na cultura muito estética, né? De ter a gengiva muito rósea, e a gente tem que encorajar os pacientes a ter a aceitação da coloração daquela gengiva, que o normal é ser daquele jeito, né? Que não vai trazer nenhum dano para ele. Acho que a gente está mais vinculado a ter esse raciocínio junto com o paciente e não promover tratamentos estéticos um pouco enganosos, né? Tendo que aquilo ali não tem cura, não vai melhorar. Mas existe sim esses tratamentos, né, de peeling para remover. Tanto que não é muito falado, né? Corriqueiramente, não é vendido isso corriqueiramente, porque de fato é uma melanose fisiológica. Aquilo ali é por conta do biotipo, né? Fenotípico, é uma característica fenotípica. Então, por isso que a gente tem que encorajar o paciente a pensar dessa forma, né? Problemas não causa, sim, fazer o peeling, né? Mas é paliativo. Não vai ficar legal depois, né? Assim, não vai ficar. Não é um tratamento de cura. Porque não remete cura porque não é doença. Então, eu tento sempre encorajar meus pacientes a ter a aceitação daquela característica que fenotipicamente remete à cor da pele que ele tem, né? Então, geralmente, eu tento conduzir dessa forma. Mas confunde mesmo, é muito nome. É normal mesmo a gente confundir. Mácula melanocítica, nevo melanocítico, leucoplasia com língua pilosa oral, leucoplasia pilosa oral. Dá para confundir sim, não, não fique constrangida não. Ok, gente, mais dúvidas, perguntas com relação às áreas pigmentadas de cores enegrecidas, amarronzadas? Tudo certo? Não, o peeling, né? Não, ele existe, com certeza existe. Mas é aquilo que eu estou dizendo para vocês, né? É paliativo. Mas existe sim. Tem profissionais que fazem. Mas sempre orientar o paciente que é uma característica fenotípica, que é paliativo, que pode recidivar. E tem um prejuízo, né, de cicatrização ali, né, porque aquele peeling causa um desconforto, é uma área bem sensível às gengivas, né, tem tudo isso. Mas existe. Eu, particularmente falando, não realizo por conta dessas implicações que eu falei para vocês, né, que é fisiológico, né. Ok, gente? Mais dúvidas? Tudo certo?
Ótimo. Agora a gente vai falar sobre a modalidade de pigmentação que já vai ter um aspecto, um aspecto mais avermelhado ou azulado, que são as lesões e pigmentações vasculares, que elas entram como principal diagnóstico diferencial umas das outras. Então, as três grandes pigmentações vasculares que nós temos, com manifestação na cavidade oral, será os hemangiomas, as varizes e as telangiectasias. Então, elas representam as pigmentações vasculares. E o seu diagnóstico diferencial é dado através de manobras semiológicas e também diagnóstico não, exames complementares. Então a gente vai ter manobras semiológicas, semiotécnicas, que a gente vai utilizar para tentar descartar uma da outra. Então, por exemplo, vou projetar aqui para vocês as telangiectasias. Então, as telangiectasias são essas pápulas avermelhadas que aparecem na mucosa oral, principalmente na região da língua, vermelhão do lábio, mucosa do lábio. Na maioria das vezes, é muito específica em pacientes idosos, é muito comum, porque marca uma congestão vascular permanente da área de leito de vasos mais periféricos, né? A região de microcirculação, provocando essas áreas pontiformes de coloração vermelha, que é bem comum nos pacientes idosos. Já os hemangiomas corresponde uma neoplasia de vaso, uma neoplasia benigna de vasos, pequenos ou grandes vasos, e podem estar localizados na cavidade oral, tanto na região de mucosa do lábio, ventre de língua, mucosa jugal. Então veja que esses hemangiomas, eles são mais nodulares, apresenta essa superfície aqui, ó, pedregosa, com projeções, e na palpação a gente consegue sentir esses gromos, essas calcificações. Já as varizes, nós sabemos que a incompetência por conta da não eficiência de drenagem dos vasos. Geralmente essas varizes são localizadas na região de ventre de língua principalmente, mas podem aparecer entre as regiões da boca, marcando uma incompetência do vaso, causando um maior número de microvasos associados com a ineficiência dessa vascularização, dessa drenagem venosa, promovendo dilatação do vaso. Também é bem características em pacientes idosos, né, por conta de ao longo da vida essas veias vão se tornando mais numerosas, né, vão aparecendo anastomoses e consequentemente causando essas variações dos vasos. Nesse caso específico não existe um tratamento específico, né, falar para ele que é da própria fisiologia do envelhecimento do paciente, ou então muitas vezes é associado a pacientes que já têm veias dos membros inferiores, varizes, desculpa, dos membros inferiores. Então a gente sempre pergunta se o paciente tem, fez tratamento, né? Então nesses casos não requer um tratamento específico mesmo, né? Por conta que é por conta da incapacidade que aquele vaso tem em fazer uma drenagem venosa mais potente. Então ele começa a capilarizar e a ficar cada vez mais dilatado. Lembrando que muitas vezes para o diagnóstico diferencial das telangiectasias, varizes e hemangiomas, cabe a gente utilizar uma técnica denominada de vitropressão ou diascopia. Então, a vitropressão e a diascopia consiste em pegar uma lâmina de vidro e projetar contra a lesão, pressionar contra a lesão. Então, vejam que na hora que eu faço
a compressão da lesão junto com a lâmina de vidro, eu consigo perceber que existe o quê? Uma diminuição dessa vascularização. Quando isso acontece, a diminuição dessa vascularização por essa manobra, a gente determina que ela é positiva. Então, a lesão ela tem uma diascopia ou uma vitropressão positiva. Quando isso acontece, é sinal que esse leito vascular ele se permeou para os vasos circunjacentes. Quando isso acontece, a gente está diante de quê? De um hemangioma. Então, os hemangiomas eles têm uma diascopia positiva. Assim como as varizes, a gente também pode fazer isso nas varizes. Muitas vezes as varizes elas podem estar isoladas ou localizadas nessas áreas aqui do ventre de língua, especificamente, né? Na verdade, o que vai culminar é no aparecimento desse tipo de lesão aqui. Então, a gente está diante de um hemangioma. Então, a gente consegue ver que ele tem um crescimento, né, que ele tem um tamanho importante. Veja que tem projeções, né, nodulações na superfície. Se eu for palpar essa área, com certeza eu consigo perceber que existem calcificações, que isso é bem comum dos hemangiomas. E fazendo a videopressão, a diascopia, eu vejo a positividade. Já nas telangiectasias, eu vou ter uma videopressão, aqui a gente tem na região de pele, essas telangiectasias. Então, eu comprimindo essas áreas vermelhas, eu vejo aqui, elas não desaparecem. Então, nas telangiectasias, eu digo que a diascopia ela é negativa, ou videopressão é negativa. Então, a gente já pode diferenciar esses dois grandes grupos aí de telangiectasias para hemangioma e varizes. Tá? Então, a manobra semiotécnica mais utilizada para a gente concluir o raciocínio diagnóstico dos hemangiomas, das lesões vasculares, né, e das telangiectasias, a gente tem a vitropressão ou diascopia. Ok, gente? Dúvidas, perguntas? Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa. Tudo bem? Então, eu vou projetar agora uma lesão localizada no ventre de língua. Vou projetar agora uma lesão localizada no ventre de língua. Tá dando delay, né? Deu umas. Temos essa lesão aqui, ó. Uma lesão localizada em ventre de língua, ela tem um nódulo, né? Grande, tem um aspecto azulado. Nesse caso aqui específico, para eu pensar nos diagnósticos, o que é que eu poderia fazer? Todos estão vendo? Eita, deixa eu desculpa, saiu mesmo. Ninguém tá vendo. Aqui, ó, todos conseguem ver? Eu consigo perceber aqui, ó, um nódulo de coloração azulada localizado no ventre de língua. Então, como é que eu devo proceder para tentar entender melhor ou hipotetizar um diagnóstico para essa condição aqui? O que é que vocês pensariam? Já vou fazendo a biópsia? Não faço nada? Isso é normal? O que é que vocês podem pensar frente a essa nodulação com essa coloração azulada localizada no ventre de língua? É vascularizada? Não é? Isso. Simples, fácil. Vou palpar, vejo que é flutuante, fazer vitropressão. Então, o que é que eu vou encontrar na vitropressão? Vou mostrar para vocês agora. Então, na vitropressão, olha isso. Na diascopia, na vitropressão, parece que foi o quê? Negativa. Ficou azulado do mesmo jeito.
Não mudou a coloração. Então isso vai ter que significado que eu não estou diante de uma lesão vascular. Até porque essa área é extremamente vascularizada. Então, o que é que eu vou fazer para descartar de fato se é lesão vascular ou não? Pela videopressão, ele já me dá um entendimento que não vem a ser. Até porque a área é vascularizada, extremamente vascularizada e teve essa diascopia. Eu descarto que não é uma telangiectasia, né? Porque é muito grande, né? É um nódulo, é um tumor que eu estou vendo aí. Na verdade, é um tumor, né? Porque acho que tem mais de 3 centímetros isso aí. O que é que eu vou fazer? Biópsia. Que tipo de biópsia? Incisional. Olha, a Ludmilla está falando uma coisa aqui muito legal, mas pode ocasionar muito sangramento, isso aí é muito vascularizado. Então eu tenho que ter certeza se tem ou não. Então, para esse caso específico, para eu saber o conteúdo que está no interior da lesão, o ideal é fazer biópsia sim, mas lembrar que a gente pode fazer uma biópsia o quê? Aspirativa. Fazer uma punção aspirativa. Então, para esses casos, para a gente entender o que está no interior, biópsia aspirativa. Lembrando das punções, que pode ser convencional, né, uma punção aspirativa convencional, ou pode ser também uma PAF. Nesse caso específico, por ser muito grande, né, ser já uma tumoração, e eu quero entender que líquido está ali no interior, parece que tem uma cavidade ali, né, existe essa natureza mesmo de ter um líquido no interior, porque é flutuante, aí a gente opta por uma biópsia aspirativa convencional. Então eu pego uma agulha mais calibrosa, uma agulha rosa, introduzo na lesão e aspiro. Nesse caso específico veio saliva. Então nesse caso específico aqui, a gente está diante de uma rânula, que é uma lesão de glândula salivar, que a gente vai estudar mais à frente. A gente vai estudar ela melhor quando falar de glândula salivar. Mas isso acontece com frequência, então a gente geralmente faz uma punção para ter certeza que tem saliva no interior. Então fica mais fácil a gente realizar a punção, a biópsia no segundo momento, para esse caso aqui específico. Ok, gente? Então a resposta: fazer videopressão, fazer punção aspirativa, né? Biópsia aspirativa, para a gente tentar entender o que é, até para a gente planejar a biópsia por conta do sangramento, tudo isso. Então veja que a gente lança a mão de manobras semiotécnicas e exames complementares antes de partir para a biópsia em si. Né? Por isso que eu sempre estou batendo na tecla para vocês lembrarem, né? Das manobras, inspeção, palpação, fazer videopressão, raspagem, ver se remove, se destaca com a gaze, fazer o azul de toluidina. Sempre é importante a gente lançar a mão dessas ferramentas para tentar auxiliar o diagnóstico. Tá? As punções também, elas são, como eu falei para vocês, elas são utilizadas quando a gente quer aspirar o líquido, né? Saber o interior daquela cavidade, o que é que tem ali, né? Então, quando são lesões maiores, né, principalmente as de tecido mole, que tem essas tumefações, conteúdo flutuante, então, para eu saber o conteúdo, punção aspirativa. Então, também a gente faz muito isso nas lesões ósseas, que tem cavidade. Então, antes de fazer a biópsia propriamente dita, a gente faz a punção. A gente também utiliza muito a punção aspirativa, a PAAF. PAAF, opa, a PAAF, punção aspirativa por agulha fina, quando a gente tem lesões menores, ou muitas vezes quando as lesões elas têm parênquima, elas são mais sólidas. Aí eu uso a PAF mais, né?